sou o pastor Elias Aguiar, aqui da Assembleia de Deus em Parnamirim, Rio Grande do Norte. Nós estamos aqui para mais uma gravação do DENEC, das lições bíblicas da Escola Dominical. Esse departamento que está sob a direção do pastor Reinaldo Odilo, e hoje eu conto com uma participação extremamente especial do evangelista César Irineu, nosso professor de grego e hebraico e outras matérias aqui na Faculdade de Teologia em Parnamirim, bem como em Natal. Além disso, ele também é superintendente da Escola Bíblica Dominical, então é muita imersão nessa área do ensino. Eu gostaria de saudá-lo com a gloriosa paz do Senhor Jesus e dar-lhe a oportunidade de estar saudando os nossos ouvintes desta noite, aqueles que estão participando desse podcast, em qualquer momento que esteja assistindo, para que seja realmente abençoado por esse momento de aprendizado. Pai do Senhor, pastor Elias, Pai do Senhor também a todos aqueles que estarão participando do podcast. Que Deus os abençoe grandemente. Creio que nós teremos muito a aprender nesse trimestre, de um modo especial na lição de hoje. Amém. Queridos, eu quero fazer um adendo especial aos nossos pastores, né? Tanto ao pastor Martim Alves, nosso presidente da Igreja Assembleia de Deus aqui no Rio Grande do Norte, e também para o nosso coordenador geral aqui em Parnamirim, o pastor Abdênego Xavier. Os dois que nos abençoam e nos autorizam a estarmos nesse momento de aprendizado. Vou fazer uma oração rápida, agradecendo a Deus e pedindo que esteja abençoando mais e mais esse trabalho. Senhor Deus e Pai, poderoso, valente nas guerras, aqui estamos diante da Tua presença. Papai querido, este é um momento de aprendizado, de ensinamento, um momento de crescimento, e eu quero te pedir, Senhor, que abençoe cada professor e cada aluno, que eles tenham estratégias espirituais, Senhor, para estar divulgando mais e mais essa lição e usando, Senhor Jesus, as ferramentas para estar aprendendo cada vez mais. Deus querido, neste momento nós queremos te suplicar que a tua graça seja derramada e nós possamos trazer algo segundo a tua orientação. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, nós estamos na lição de número 2, recém começamos um novo trimestre, e aí vem um grande desafio de despertar os nossos alunos, reunir, fazer grupos, trazer dinâmicas, envolver em metodologias, fazer metodologias ativas de ensino, né? Que é hoje uma palavra que se usa muito na educação, que é envolver o aluno realmente no aprendizado de maneira que ele ajuda na construção, se sente útil e leva mais experiências para casa. A lição de número 2, ela vai falar sobre o livro de Ruth e vai trazer um panorama desse livro e tem como texto áureo dizendo assim: E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. Aí é o primeiro versículo do livro de Ruth, Ruth 1:1, e a verdade prática vai dizer que servir a Deus não nos isenta de crises, em qualquer circunstância. O segredo é permanecer fiel, confiando na providência divina. Então, realmente achei maravilhosa essa verdade prática, trazendo aí e desconstruindo já o que muitos dizem que o cristão não pode passar por momentos de adversidade. E, na verdade, nós passamos sim, e a Bíblia vai nos dizer que no mundo teremos aflições. Queridos, e nós temos 3 objetivos propostos. O primeiro dele é fazer a análise da organização do livro de Ruth, o segundo é remontar o contexto histórico do livro de Ruth, e o terceiro é apresentar o propósito e a mensagem do livro de Ruth. Então, na introdução da lição, ele fala da beleza literária, da profundidade dessa mensagem espiritual e as lições que traz para nós, porque mostra, sobretudo, a fidelidade, o amor, o cuidado de Deus. E dentro desse contexto, ele vai falar que ele é um livro importantíssimo, tanto para judeus como os cristãos convertidos nos séculos seguintes, ao longo dessa mensagem, e ele narra uma história que envolve 3 aspectos fundamentais que devem ser trabalhados em sala de aula, até um desafio interessante,
pedir para os alunos conceituarem ou apresentarem isso dentro de um contexto, que é o que? Amizade, amor e redenção. E quando fala sobre isso, a gente aplicar de forma prática na vida cristã é algo extremamente necessário para sermos cristãos autênticos. E depois o comentarista também vai mostrar que o Todo-Poderoso trabalha em tempo de crise. E nós precisamos entender isso. Estamos sendo desafiados por esses dias a orarmos bem mais. É um tempo de adversidade, é um tempo de dificuldade, e o grande desafio espiritual é cumprir aquilo que está em Deuteronômio, capítulo 28, a partir do versículo 1, em que ele diz que se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado e guardar, né? Tudo que ele te ordena hoje, bendito serás. E aí ele vai trazer uma série de bem-aventuranças para aquele que permanece fiel na presença do Senhor. Então, esse livro, sobretudo, ele tem um aspecto muito forte da fidelidade, de permanecer. E aí ele vai falar também que o Senhor é aquele que transforma tristeza em alegria, é aquele que transforma perdas em ganhos, é aquele que transforma derrotas em vitórias. Ele é o Jeová Jireh, o Deus que provê. Então, essa é a introdução da nossa lição, maravilhosa, acho que num contexto que está muito atual nas nossas vidas, vai com certeza falar a muitos corações sobre a necessidade de permanecermos, mesmo quando tudo parece impossível. Nós vamos ver no contexto dessa lição que tudo parecia impossível, o marido havia morrido, os filhos haviam morrido, ela estava se despedindo da terra para onde ela foi para vencer, e agora ela voltando como se tudo tivesse acabado, e o Senhor vai trazer para ela surpresas maravilhosas e espirituais para ela viver muito forte aí, na verdade, nesse contexto da lição. É claro, queridos, que quando ele fala desse contexto da lição, ele vai trazer algo extremamente importante. A beleza literária que ele destaca e tudo mais que envolve é muito importante. Aqui, ele vai trazer também, no tópico de número 1, a organização do livro. Então, eu vou passar para o pastor Assis Irineu para comentar esse tópico. Muito bem. Conforme já dito, a organização do livro é o título do primeiro tópico, que está dividido em 3 partes. O primeiro subtópico mostra a organização na Bíblia hebraica, o segundo na Bíblia cristã, e o terceiro trata a respeito da autoria e data. A Bíblia hebraica, que é também chamada de Tanar, ela é composta de 3 divisões. Essa primeira pronúncia, Tanar, o T se refere a Torá. O N, o Ni, a pronúncia de Nar, se refere a Neviim, que são os livros dos profetas. E a última parte é um Raf, do hebraico chamado letra Kaf, que se refere à parte dos escritos, chamado de Ketuvim. Então, as 3 divisões é Torá, que é a parte da lei, os 5 livros de Moisés, Neviim, que são os profetas, e aí esses livros proféticos, eles envolvem o livro de Josué, Juízes, Samuel, os 2 livros de Samuel, de Reis, os profetas Isaías, Jeremias, Ezequiel e os 12 profetas menores. São essas 8 partes que compõem a parte dos profetas, de Neviim. E os Ketuvim envolvem o restante, os livros poéticos, e dentro desses livros poéticos, que começa com Salmos, aí vem Salmos, Jó, Provérbios. Aí, em seguida, vem 5 rolos, que são chamados de Megilot. Megilá significa rolo, no singular. Megilot significa rolos, no plural. É que os livros na antiguidade, eles não tinham esse formato de encadernação que nós temos hoje. Eles eram em formato de rolo, normalmente rolos de papiro. Então, esses 5 rolos de papiro antigos, hoje, normalmente, eles preferem rolos de couro que possa ser usado na época do Novo Testamento, a partir do primeiro e do segundo século, que começaram a usar mais a parte de pergaminho, de pele de animais, mas até então era papiro, feito de uma planta aquática,
que cresce nas margens do Egito. Então, esses 5 rolos, chamados Megilot, são compostos pelo livro de Ruth, de Cântico dos Cânticos, Ruth, Lamentações, Eclesiastes e Esther, nessa ordem. Depois disso, vem o livro de Daniel, Esdras e Neemias formando um só rolo, e os 2 livros de crônica. É assim que a Bíblia hebraica se encontra organizada, nessa divisão das 3 partes. E aqui o nosso autor destaca que o livro de Ruth ele era lido durante a Shavuot, que é a festa de Pentecostes, festa das semanas. Shavua é semana, Shavuot, semanas no plural, que é a festa de Pentecostes, que ocorre logo depois da Páscoa. Nessa ocasião, o livro de Ruth era lido. Na Bíblia cristã, a divisão é diferente. O Antigo Testamento está dividido em 4 partes. Lei, que é o Pentateuco, 5 de Moisés. História, que são os livros que vão de Josué até o livro de Esther. Poesia, que vai de Jó a Eclesiastes. E profecia, que vai de Isaías a Malaquias. Essa é a nossa divisão na nossa Bíblia cristã, né? Corresponde a todos os livros da divisão da Bíblia hebraica, aquelas 3 divisões. Só que a organização na Bíblia cristã segue esta ordem, que só é exatamente igual com relação ao Pentateuco. O restante difere. E dentro dessa ordem, o livro de Ruth ele é classificado pertencendo ao gênero histórico. Ele está dentro dos livros históricos, até por sua própria natureza narrativa. E aí o autor aqui, ele destaca que é um livro de extraordinária beleza. Ele diz extraordinária beleza poética, eu diria beleza literária, porque não é um livro de poesia. Quais são os livros que são de poesia? É o livro de Jó, Salmos, Provérbios, Cantares, Eclesiastes e Lamentações. Lamentações também. São os 6 livros poéticos da Bíblia. Existe poesia em diversas outras partes da Bíblia? Sim. Aqui acolá em Ruth tem alguns trechos que poderia ser classificado como poesia, alguma fala dela, exclamação de Boaz, mas são trechos muito curtos, algum versículo citado. Nos livros de Isaías tem muita poesia, tem poesia em Deuteronômio, em outras partes tem poesia, mas elas são, digamos, avulsas, um capítulo, um texto. O livro não é em si poético, o livro é de narrativa. Então, é um livro de extraordinária beleza literária. Então, ele tem um estilo e linguagem próprios do hebraico clássico. Isso remete para a antiguidade do livro bastante antigo, né? E tem apenas 85 versículos com 4 capítulos. Muito agradável de ler. É muito interessante que o professor que vai dar aula procure um esboço simples, tanto a Bíblia de Estudo Pentecostal, a Bíblia de Aplicação Pessoal também, e algumas outras fontes, fornecem um esboço simples. Na nossa revista do professor, em sugestão de método, tem uma sugestão de esboço muito, muito bem dada, de uma forma resumida, apresenta o esboço dos 4 capítulos. Isso é muito bom para que o professor e o aluno acompanhem o panorama do livro. Por derradeiro, com relação à autoria e data, ele destaca que provavelmente o autor é Samuel. Esse destaque para Samuel é dado pelo Talmud, que é uma coletânea de regulamentos e tradições judaicas, coletânea muito antiga e enorme, né, o Talmud. E ele diz aqui que a maneira como o autor se refere a Jessé e Davi parece indicar realmente que a autoria é de Samuel. O livro teria sido escrito provavelmente por volta do século X a.C. Isso foi Samuel viveu no século X, aliás, propriamente no século XI, né, foi a época de Samuel, adentrando um pouco o século X, então nesse período, início do século X por aí, que para a gente assim, na contagem reversa antes de Cristo, cerca de aproximadamente 1000 anos antes de Cristo, foi a época de ter sido escrito este livro, caso de fato a autoria seja confirmada como Samuel. Não tem
O livro não define quem é o seu autor, mas, pelos indícios, sugere-se que tenha sido ele, até pela indicação do Talmud, que traz uma rica tradição. Então, estes são os assuntos tratados no tópico primeiro, e isso é muito importante para a gente entender tanto o contexto histórico, a época e a maneira como esse livro está colocado e organizado na nossa Bíblia. Amém, glória a Deus. Que maravilha. Isso aí compensa até, de repente, em salas que têm televisores, fazer a reprodução dessa explicação para os seus alunos, usando uma multiplicidade de métodos, não usar só a lousa. Se tem televisores que podem reproduzir, acho que é extremamente válido trazer essa explicação contextual do livro. Queridos, no subtópico número 2, no tópico número 2, ele vai trazer o primeiro subtópico para caracterizar em que contexto acontece a história de Ruth. E tem alguns personagens que devem ficar bem destacados. O primeiro é Noemi, que é a sogra, ela que vai com Elimeleque, que é o marido, então Elimeleque, junto com Noemi, com Mahlon e Quilion, que são os filhos, e eles vão sair ali da sua terra, em Belém de Judá, direção aos campos ali onde eles iriam trabalhar e tentar ganhar a sua vida. Nesse lugar, eles conhecem as suas esposas, têm as suas noras ali naquele contexto, e quando o marido dela morre, Elimeleque, marido de quem? De Noemi, juntamente também com seus 2 filhos, agora ela vê as suas noras, e se os irmãos olharem aí o versículo de número 13, é um momento em que ela está, capítulo 1, versículo 13, ela está despedindo as suas noras. Mas nesse momento, se olharmos o versículo seguinte, o 13 e o 14, vamos ver que Orfa, que é uma das suas noras, se despede, mas nesse momento Ruth permanece com a sua sogra. Ela se apega a ela e ela resolve ir junto com ela. E para onde? Voltar para Belém de Judá, voltar para o meio dos seus parentes. É interessante que aqui o subtópico número 1, quando ele fala no tempo dos juízes, ele vai trazer uma linha temporal. Então, ele vai dizer que não tem uma data exata do início desse período dos juízes. O que fica bem destacado é que isso acontece aproximadamente 3 gerações antes de Davi e vai durar até o primeiro reinado, né? Quando a nação de Israel pede um rei, e assim Deus manda Saul como o primeiro rei. É interessante, queridos, que ele vai destacar que isso aí vai durar aproximadamente 300 anos, e o contexto desse período é um período de apostasia, é um período de infidelidade, é uma época sombria, e aí ele vai destacar dizendo que cada qual fazia o que parecia direito aos seus olhos, não aos olhos de Deus. Cada um ele seguia segundo aquilo que ele achava certo e queria fazer. E sem uma direção sábia, o povo perece. Não é que não haviam lideranças sábias para a época. Por isso, Deus levantava o juízo. E aqui no subtópico número 2, ele vai trazer o secularismo, o hedonismo, a idolatria, que eram as coisas que permeavam aquele período. E trazendo isso aí, ele vai dizer que era difícil, as lideranças naquele momento, havia uma anarquia, ou seja, uma falta de regras bem estabelecidas para aquele lugar, e aí aquela população começava a sofrer, o povo hebreu começava a sofrer, a comunhão com Deus havia sido aquela comunhão profunda que havia antes, agora esse povo não conhecia como os seus antepassados. E aí eles começam com a adoração a deuses pagãos, eles começam o pervertido culto a Baal, o deus da chuva, e a Astarote, a deusa do sexo e da guerra, e assim a nação estava vivendo esse contexto. Com a falta de uma liderança espiritual madura, e aquele povo deixava de temer a Deus e fazia coisas que desagradavam ao Senhor. E nesse contexto, queridos, o reino de Deus não bastava simplesmente ter carisma para liderar.
era preciso ter um caráter aprovado. Ou seja, não é simplesmente ser benquisto, é preciso ter características espirituais bem estabelecidas. E aí, queridos, no subtópico número 3, ele vai trazer a opressão, o clamor e o livramento. Então, toda vez que Israel se afastou de Deus, ela acabou caindo nas mãos dos seus inimigos. E essa característica do domínio opressor por períodos longos, isso está caracterizado aí em várias partes da Bíblia Sagrada. Aí a nação se voltava para Deus, clamava, Deus levantava, como levantou juízes ao longo desse período marcado aí, que ficou bem destacado para os irmãos, e Deus começava a guiá-los em determinados momentos. E esses juízes, segundo aqui o nosso comentarista, é bem interessante que ele vai dizer que eles eram juízes como os nossos, que nós vemos em fóruns julgando normalmente a população. Então, eram magistrados civis, pessoas com autoridade para exercer aí essa função em tribunais, em fóruns, e eram também libertadores, eram também pessoas com característica de liderança militar, porque, por vezes, eles também precisavam exercer estratégias de guerra para poder retirar o povo da opressão. E aí quando ele fala de líderes militares, ele destaca aí, com essa característica, ele destaca Otiniel, ele destaca Baraque, ele destaca Gideão. Então, se levantando com a liderança, com características militares, com a estratégia de guerra, para poder fazer frente ao momento que estavam vivendo. E a missão de julgar, ela vai durar durante esse período até o primeiro reinado, que é o reinado de Saul. Vão ter ciclos repetidos de infidelidade da nação, e quando isso acontecia também, o povo caía em aflição. Se não fosse a longanimidade e a misericórdia do Senhor, aquele povo não conseguiria sobreviver. Mas a promessa de Deus, o amor de Deus, o cuidado de Deus, fica extremamente destacado aí no subtópico número 3 do tópico número 2, para apresentar para os seus alunos. Então, queridos, nós passaremos agora ao comentário do tópico número 3, que fala do propósito. Mas qual o propósito central da mensagem que está no livro de Ruth? O pastor Assis Irineu estará comentando esse tópico aí para o fechamento dessa lição. Muito bem. Então, conforme bem comentou o pastor Elias, o contexto histórico do livro de Ruth, apesar de ter sido escrito no século X, se passa bem antes, né? 3 gerações antes de Davi, quando ele se dá ali no período dos juízes, período turbulento de pecado, de apostasia, e aí opressão, clamor, arrependimento e libertação. Tem um ciclo vicioso. Então, qual o propósito? Em primeiro lugar, uma coisa interessante a destacar, e o autor ele menciona isso no livro, é que apesar de haver esse cenário tão ruim na época de Ruth, nem tudo estava perdido. Havia remanescente fiel, havia alguém servindo a Deus, havia alguém diferente. E essa história mostra isso, como é que aquela família, apesar de todas as coisas ruins que aconteceram, de circunstâncias ruins, mas havia um grupo de pessoas temente a Deus. Ruth se converteu, se entregou totalmente ao Senhor, e nesse cenário de conversão, de entrega, nós vemos também a mão de Deus atuando poderosamente na vida daquelas mulheres. Qual o objetivo, então, de preservar essa história de 2 mulheres desamparadas, 2 viúvas, que migram da terra de Moabe, Noemi volta para Belém, e Ruth sai de forma definitiva por amor à sua sogra. Aqui, no subtópico número 1, do tópico 3, o comentarista destaca o cetro de Judá. Ele diz que o principal e mais evidente propósito do livro é apresentar Davi como descendente de Judá, a tribo real da qual viria o Messias, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. De fato, isso fica destacado no finalzinho do livro, especialmente a partir do versículo 19, quando
o autor do livro de Ruth traça uma pequena genealogia de Jesus, se estendendo desde Perez, que é filho de Judá, um dos 12 filhos de Jacó, que forma as 12 tribos de Israel, ou seja, Perez, ele é o pai de um clã, né? A tribo é Judá. Perez é filho de Judá. Judá tinha 3 filhos vivos, Perez, Zera e Sela. Tem esses 3 filhos. 2 outros tinham morrido, e Perez, ele vai ser pai desse clã, um clã que descende dele. E desse clã que descende de Perez, um dos filhos de Judá, que é uma das 12 tribos, vai surgir a família de Davi. Ruth se enquadra justamente dentro dessa genealogia de Perez até Davi. Esse é o destaque, mostrando a ascendência desse grande rei. E aí ele comenta aqui que o primogênito das 12 tribos, dos 12 filhos de Jacó, era Rúben, o primeiro filho. Mas ele maculou o leito do pai. Ele teve um caso com a concubina Bila, serva de Raquel, que era mulher também de Jacó. Porque ele maculou o leito do pai, esse incidente está registrado em Gênesis 35, versículo 22, quando Jacó distribuiu a bênção para os seus 12 filhos, no capítulo 49, versículo 4, privou ele da primogenitura. Então ele perdeu a primogenitura por esta mácula. Para quem a primogenitura passou? O autor aqui diz que a promessa feita a Abraão segue agora para a descendência de Judá. Sim, a promessa do cetro é o que é destacado no capítulo 49 do livro do Gênesis. Jacó, ele destaca a bênção do cetro, do governo, justamente para Judá. Eu quero destacar aqui um versículo, justamente nessa bênção com relação a Judá. No versículo 10 do capítulo 49, Jacó diz assim: o cetro não se afastará de Judá, nem o bastão de autoridade de seus descendentes, até que venha aquele a quem pertence, aquele que todas as nações honrarão. Essa é a leitura da nossa versão, na NVT, que é a nova versão transformadora, que já está dando explicação do versículo. Agora, um pouco mais formal, digamos, mais próximo da linguagem do original. Almeida, Revista Corrigida, capítulo 49, versículo 10. O cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre seus pés, até que venha Siló, e a ele se congregarão os povos. Claro que a explicação melhor para Siló é essa que a NVT dá. Siló é aquele a que pertence de direito, formado no hebraico Shiló, que seria que é dele. Literalmente seria aquilo que é dele. Então a tradução aqui explica muito bem isso. Esse cetro, ele é distribuído para Judá, e o rei Davi vai ser o herdeiro desse cetro. Deus faz aliança com ele no futuro, conforme está em 2 Samuel capítulo 7. E isso vai ser repassado para o seu descendente maior, que traz a bênção para todas as nações, o futuro rei dos reis, senhor dos senhores, nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, com relação à primogenitura, a primogenitura ela foi dada, na verdade, para José. Não foi para Judá. Para Judá é o cetro. Com relação à primogenitura, é para José. Como é que a gente distingue isso? Primeiro livro de Crônicas, capítulo 5, versículos 1 e 2. Versículo 1 diz assim: quanto aos filhos de Rúben, o primogênito de Israel, porque ele era o primogênito, mas porque profanara a cama de seu pai, deu-se a sua primogenitura ao filho de José, filho de Israel, para assim não ser contado na genealogia da primogenitura. Então, veja bem, a primogenitura foi dada a José. Passou de Rúben para José. Agora,
Qual é a parte de Judá? Versículo 2. Porque Judá foi poderoso entre seus irmãos, e dele provém o príncipe. Porém, a primogenitura foi de José. Essa é a explicação que é dada na própria Bíblia, no livro de 1 Crônicas, capítulo 5, versículos 1 e 2. O cetro é com Judá. O Messias vem de Judá. O reino vem de Judá. A coroa vem de Judá. Mas a primogenitura era de José. E como é que a gente sabe que realmente essa primogenitura foi dada para José? Bem, primeiro porque está declarado, né? 1 Crônicas, capítulo 5, versículo 1 e 2, está declarado que a primogenitura foi dada a José. Mas uma outra prova cabal que confirma o que o autor de Crônicas está dizendo, para entender essa primogenitura foi dada quando Jacó abençoou aos 2 filhos de José, especialmente no capítulo 49 do livro de Gênesis. Jacó diz no versículo 5: agora, pois, os teus 2 filhos, ele está falando para José, que te nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse a ti no Egito, são meus. Efraim e Manassés serão meus, como Rubem e Simeão. Veja só, os 2 filhos de José, eles passam a ser tomados como filhos de Jacó, e eles vão formar 2 tribos. Isso significa que José se divide em 2 tribos. É a bênção do primogênito. O primogênito tem porção dobrada. Ao invés de José ter apenas uma tribo, José tem 2. O seu nome vai estar em Efraim e Manassés. Ou seja, porção dobrada. Essa é a prova de que a primogenitura dele é a porção dobrada de ter 2 tribos em Israel. Agora, o cetro é de Jacó. Eu creio que é uma explicação interessante para este momento, pela maneira como está colocado aqui no livro, que deixava entender aqui, aliás, aqui na revista, que deixava entender confundindo a primogenitura com o cetro. São 2 coisas distintas. Então, ele destaca por fim aqui que a promessa feita a Abraão seguir agora pela descendência de Judá, promessa do cetro, promessa do Salvador, promessa da semente, promessa do reino. É diferente da primogenitura das tribos. Já expliquei. Sendo Samuel o autor do livro de Ruth, o propósito de registrar a genealogia de Davi ganha ainda mais sentido, já que naquele tempo o rei de Israel era Saul, um benjamita. A ancestralidade de Davi o legitimava para o trono, porque Davi pertencia justamente à tribo de Judá, a que tinha sido feita aquela promessa. Essa ligação com Judá, com Jacó, dava a ele esse direito. O segundo ponto aqui ele destaca, em Amor e Redenção, sobre a mensagem. Ele diz que a mensagem principal no livro de Ruth é o amor de Deus e seu plano de redenção da humanidade. Esse amor está manifestado na misericórdia de Deus para as próprias mulheres, na provisão de Deus, tanto em cuidar das viúvas, através da colheita, do trabalho de Ruth, como em prover um marido, um remidor, um resgatador, e dar um filho que conservasse o nome dos seus ancestrais. Então, tudo isso demonstra esse grande amor de Deus, de preservação, de cuidado, de resgate, né? Tanto que Boaz aparece ali, aí ele diz aqui que, como representante de judeus e gentios, respectivamente, Boaz e Ruth prenunciam a derrubada da parede de separação. Isso por quê? Porque Ruth era moabita. E no capítulo 23 do Deuteronômio está escrito que nenhum moabita entrará na congregação do Senhor até a 10ª geração. Deuteronômio capítulo 23. Vamos ler aqui a referência, confirmando aqui no versículo 3. Nenhum amonita ou moabita entrará na congregação do Senhor, nem ainda a sua 10ª geração entrará na congregação do Senhor eternamente, para sempre. Ou seja, era uma proibição que nem a 10ª geração entraria na congregação do Senhor. Mas o que a fé alcança? A fé quebra todas as barreiras. A fé ultrapassa todos os limites. A fé genuína de Ruth, sua conversão, sua entrega ao Senhor, não levou ela apenas para a congregação, levou ela diretamente para a família do Salvador, para a genealogia de Jesus. Levou ela diretamente para ser avó
do rei Davi, aliás, bisavó do rei Davi, e para ser mulher de Boaz, que descendia de Judá, era um príncipe dentro da tribo de Judá, um homem poderoso e herdeiro da linhagem de Perez, que se tornaria ancestral do Messias e do grande rei Davi. Então, este é o milagre. Como a barreira é quebrada, havendo esta união. E aí ele diz que a redenção também é vista no sentido tipológico, porque Boaz é o parente remidor que preservou a descendência de Elimeleque, mas é também um tipo de Cristo, nosso Redentor. Sim, porque Boaz, lá no original hebraico, quando a gente está lendo o livro de Ruth em hebraico, Boaz ele aparece como Goel. Goel é redentor, remidor. Quem é o nosso Goel atual? É Jesus Cristo, que é o remidor, que é o redentor de toda a humanidade. E esse termo Goel, a Boaz, no hebraico, ele é aplicado de forma direta. Então, de forma muito clara, está tipificando o nosso Senhor Jesus Cristo. E por derradeiro, eu deixar aqui a fidelidade ao altruísmo. O livro de Ruth abre uma janela que nos permite ver que nem tudo eram trevas nos dias dos juízes. Havia um remanescente fiel que temia Deus e foi usado por ele para cumprir os seus propósitos. Realmente, esse remanescente estava presente em Boaz, Boaz demonstrou ser um homem de Deus, e nessas mulheres que preservaram a fé, o exemplo de Noemi, apesar de sua tristeza, sua angústia, Ruth, o seu exemplo de conversão, de serviço, de amizade, de altruísmo e fidelidade. E ele destaca aqui que em um mundo de crescente cuidado, o justo vive pela fé. Isso era verdade no passado, é verdade também hoje. Nós, como justos, servos de Deus, vivemos pela fé. É no hebraico emunar, no grego pistes. Então, essa pistes do grego, emunar no hebraico, fé, é o que caracteriza a nossa vida. Outra eloquente mensagem do livro é o valor do altruísmo em que predominava o egoísmo. Nos dias dos juízes, a maioria vivia segundo seus próprios padrões e interesses. A mensagem do livro, conforme a de Juízes, está lá no capítulo 17, é cada um fazia o que lhe parecia aos seus olhos. Essa era a predominância. Cada um por si. Mas em meio a esse individualismo todo, egoísmo, Ruth se destaca com bastante altruísmo e amor. Então, esta é a mensagem, são algumas das mensagens, né? Propósito, mensagem do livro, que passa para nós. Amém. Queridos, que lição maravilhosa. Acho que enriqueceu bastante, pastor Assis, essa questão de destacar a diferença entre o cetro, né? Quem herdou a autoridade ali e quem herdou realmente o direito de primogenitura. Então, ficou bem destacado, achei interessantíssimo. Eu não tinha ouvido ainda alguém explanar dessa maneira, que ele recebe dupla herança, né? Muito maravilhoso, gostei muito. Acredito que os irmãos devam explanar isso aí também em sala de aula, porque o aluno ele acaba indo à escola dominical querendo aprender algo novo e trazer somente a lição sem explicar bem, sem trazer algo como essa experiência que pode somar e trazer, eu garanto que vai trazer a atenção do aluno para aquilo que vai ser explanado. Então, pedir ao pastor Assis para estar orando, pedindo a Deus que esteja realmente usando os professores, pastor Assis, em todo o Brasil e fora dele, que assistem a esse podcast, para que seja um instrumento de Deus e cada aluno também que acompanha e é assíduo desse trabalho. Pai querido e santo, nós te agradecemos por estes momentos aqui, gravando este podcast. Te pedimos que trabalhes na vida de cada um dos teus servos, professores e alunos, que possam ter bons estudos, ter excelente aprendizado, aplicar os princípios ensinados nesse livro de Ruth e em todo o conteúdo, ó Deus, que é desenvolvido. Que o Senhor use a cada um dos teus servos, das tuas servas, em todo o Brasil, em todo o mundo, onde quer que esteja estudando a tua palavra, Senhor. Guarda teu povo e abençoa grandemente, assim te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, recebamos a bênção, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus e nós dizemos amém. Amém. Deus abençoe a todos.